Então hoje nós vamos para o capítulo 19 deste livro abençoado. Está quase terminando, deve ter uns 4 capítulos ainda. E o capítulo de hoje se chama Um Coração que Demonstra Cuidados. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Coríntios 1, 15, 58. Bom dia, minha amiga amada! E esse capítulo ele começa a autora contando de uma viagem que eles foram fazer para visitar a filha no Havaí. Uma de nossas aventuras turísticas nos levou à famosa estrada para Hana, onde termina a rodovia Maui. Sim, tivemos tonturas enquanto a estrada interminavelmente serpenteava por cerca de 150 quilômetros e 5 horas. Mas no fim da estrada tínhamos uma visão de tirar o fôlego das 7 piscinas sagradas. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa história, é muito interessante. Essas 7 piscinas foram formadas por pedras e camadas de lava através da chuva que desce da montanha para o Oceano Pacífico. Originária de altitudes muito altas, sem poder ser avistada por causa das nuvens de chuva sempre presentes, a água fresca chega ao chão, enchendo a piscina mais alta primeiro. Quando termina de encher essa primeira piscina, a água da chuva continua transbordando e forma uma cascata que enche a outra piscina montanha abaixo. Assim que essa piscina está cheia, ela transborda, enchendo a de baixo. E a outra, até que a última piscina finalmente transborda para a imensidão do mar de Deus. E aqui eu vou ler, tá? Porque eu até pensei em comentar só com vocês, mas é muito rico esse texto e eu vou ler para vocês a reflexão, o entendimento dessas 7 piscinas. Refletindo sobre os planos de Deus. Enquanto estive com minha família observando e fotografando este maravilhoso trabalho manual do Senhor, pensei na vida que você e eu buscamos como mulheres de Deus. Aquelas 7 piscinas ilustram a abundância de que podemos desfrutar e o impacto de longo alcance que podemos ter conforme vivemos de acordo com os planos de Deus. Imagine novamente aquela primeira piscina do topo, lá em cima da montanha, oculta pela névoa, escondida da visão das pessoas. Como aquela piscina, você e eu desfrutamos nossa vida a sós com Deus. A vida particular que nutrimos nele. Sem sermos vistas pelos outros, você e eu somos cheias pelo Espírito de Deus, conforme permanecemos em sua presença e bebemos de sua palavra. Naquela névoa santa, ele enche nossas almas secas até que estejamos repletas da sua bondade. Então, essa abundância transborda para a próxima piscina, o coração da pessoa mais próxima e mais querida por nós, nosso marido. Depois, acontece a mesma coisa outra vez. Ainda no alto da montanha, compartilhamos com nosso marido da abundância de nossa relação com Deus, cuidando do relacionamento humano mais importante para nós, nutrindo e desenvolvendo as qualidades que Deus deseja em nós, esposas. Deus desenvolve em nós um espírito de serva e um coração cheio de amor, que se evidencia a si mesmo com esse homem. Logo, essa piscina cristalina de amor se enche até que transborda em cascata nos corações de nossos filhos. Sim, os corações de nossos filhos são a próxima piscina que nosso amor e energia devem encher. Se Deus nos dá filhos, Ele os confia aos nossos cuidados para serem amados, ensinados, treinados e repletos do conhecimento do Senhor. Tudo aquilo com que Deus nos tem abastecido e todas as bênçãos que florescem de um casamento cheio de amor, centrado em Cristo, transbordam para revigorar e suprir os tenros corações de nossos queridos filhos. A riqueza generosa de nossa relação com Deus, com nosso marido e com nossos filhos derrama-se então para a próxima piscina, enchendo nossa casa com o amor de Deus e com a beleza da família. Os frutos do amor e cuidado de Deus alimentam a vida espiritual, a vida familiar, a vida de amor lá em nosso refúgio. Logo, também essa piscina transborda. E então as águas correm para o próximo nível de necessidade, satisfazendo os desejos de nossa alma.
Essa lagoa que se enche rápido é onde os sonhos são produzidos, onde temos uma rápida visão do que Deus quer que você e eu façamos para Ele e para o seu povo. Aqui, sentimos ardentemente que desejamos que nossa vida tenha valor. Aqui, desejamos servir aos outros de acordo com os propósitos de Deus. Têm sido cheias as piscinas mais altas da montanha. Tendo sido cheia as piscinas mais altas da montanha, agora nós damos um mergulho. Submergimos nessa piscina refrescante de conhecimento, disciplina e treinamento, até que a água se nivele à beira e derrame além de seus limites, espraiando-se no oceano ilimitado do ministério de Deus. Nessa condição de vantagem, enquanto refletimos sobre como Deus pode nos usar, silenciamos, intimidadas. Agora entendemos. Seus caminhos são sábios e funcionam. Quando somos fiéis em seguir o coração de Deus, quando cuidamos de cada aspecto da vida e o nutrimos como Ele nos instrui, o ministério em que Ele nos usa pode ter um impacto sem medida. Você pode ver isso? Essas 7 piscinas mostram como Deus pode usar nossa vida eficazmente para o seu reino. Deus quer que toquemos primeiro os mais íntimos, mas também pode nos usar para tocar as multidões. Uau! Bom dia, Marisa querida! O que a gente já entende e aprende com esse texto maravilhoso das 7 piscinas? Que primeiro, o mais importante. Primeiro, a gente tem que ter essa conexão, que é o que eu sempre falo aqui com vocês, com Deus. Nós com Deus. Depois com o nosso marido. Essa é a ordem, né? Deus, eu, um marido e depois vem os filhos. Depois que eu transbordo dentro da minha família, eu consigo transbordar para fora da minha casa. É lindo, esse texto é divino, divino, divino e tocou muito no meu coração porque é sobre isso, né? Muitas vezes a gente vai ter que se fechar para o mundo externo para cuidar do nosso mundo interno, do nosso mundo de dentro de casa, né? Cuidar do nosso primeiro ministério que eu falei com vocês aqui numa live. E o nosso primeiro ministério é a nossa casa. E depois que a gente servir os nossos, aí sim, quem sabe a gente está pronto. Quem sabe não, a gente está pronto para servir todos que precisam de nós. E quem sabe, multidões que vêm atrás de nós, que precisam do nosso transbordo. Então, eu achei muito importante compartilhar aqui com vocês. Agora eu trago aqui, consideremos algumas maneiras pelas quais nós, mulheres cristãs, podemos influenciar as vidas de outras pessoas para a eternidade. Porque esse é o nosso dever. Nós precisamos sempre estar influenciando pessoas em qualquer área da vida, né? Mas aqui, falando especificamente de ganhar mais almas, mais pessoas para Jesus. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa evangelizar as pessoas. E às vezes essa palavra evangelizar, ela é forte. É como se eu precisasse saber de todo o evangelho, de toda a Bíblia para poder falar. Não, eu preciso ler, entender, colocar em prática na minha vida e passar adiante. E muitas vezes não vai ser através de sabendo de cor um versículo bíblico, né? Eu digo, eu tenho a Marisa perto de mim, que sempre quando eu puxo alguma coisa, ela sabe de cor, mas nem sempre eu preciso saber de cor. Eu preciso saber a essência, o princípio e aplicar na minha vida, aplicar na minha família, para depois replicar para fora, para contagiar as pessoas. Aprenda a dar. Repetidamente, Jesus diz que devemos dar a todos. Dar sem esperar nada em troca. Dar com a generosidade divina, que é ser amável com o mal e ingrato, e cuidar dos outros dando sempre. Você e eu podemos aprender a dar deste modo, para transbordar cuidado para com os outros. E aqui estão algumas ideias para alcançarmos isso. Sua presença e às vezes um único toque valem mais do que 1000 palavras. Quando vier a dar, lembre-se deste princípio de ministério. Sua presença é uma fonte de conforto. Você pode não ter as palavras exatas. Olha só o que eu acabei de dizer, né? Você pode não ter as palavras exatas a dizer ou o texto bíblico perfeito a compartilhar.
mas em muitas, se não na maioria das situações, seu toque pode trazer muito mais conforto do que palavras. Isso é se dar, né? É dar a presença, dar a palavra, dar o seu tempo, estar ali de corpo presente com aquela pessoa. Seja uma doadora. Assim como você e eu aprendemos com nosso marido e nossos filhos, podemos dar um sorriso, uma saudação, fazer uma pergunta amável, oferecer um toque, um abraço e pronunciar o nome. Sempre use o nome da pessoa. Nós recebemos um nome quando a gente nasce. Então, nada mais belo do que chamar as pessoas pelo nome delas. Isso faz com que elas se sintam amadas, né? Quando a gente vai num lugar que a gente não é conhecido, principalmente, a pessoa te chama pelo nome, nossa, ela sabe quem eu sou, né? O quanto isso é importante, quanto a gente se sente amada. Seja corajosa. Esse versículo é bem forte, esse parágrafo é bem forte. Seja corajosa e dê às pessoas que Deus coloca em seu caminho. Se, porém, você se achar evitando determinada pessoa, peça a Deus que lhe mostre o porquê. O pecado em nosso coração, coração feito para transbordar cuidado pelos outros, nos impede de ser confiantes em nossas relações. Assim, descubra o que está havendo ou não está havendo, às vezes não está havendo, em seu coração que está impedindo o seu ministério. Então, dê um passo maior e decida o que você dirá na próxima vez que encontrar com essa pessoa que te incomoda, essa pessoa que te importuna, essa pessoa que é desagradável. Você também tem que dar a essa pessoa e você precisa ser corajosa. Ativamente procure e dê a saudação que você planejou. Planeja o que você vai falar com essa pessoa e procure ela para dar essa saudação. Com um coração limpo perante Deus, você não deve ter nada a esconder, nada a reter. Aprenda a dar às pessoas que encontra diariamente. É muito fácil a gente dar. Não é muito fácil não, mas é mais fácil a gente dar para as pessoas que a gente ama, né? Dá um sorriso, dá um abraço, dá um bom dia, um tudo bem. E quando a gente não gosta de uma pessoa, quando tem uma pessoa que te incomoda, é muito mais difícil. Mas nós precisamos dar a todas as pessoas. Então a gente precisa ser corajosa. Torne-se uma alma generosa. Não somente dê, mas dê liberadamente, de bom grado, generosamente, com alegria, além do limite. A alma generosa prosperará, declara Provérbios 11:25. Mas tornar-se essa alma generosa pode ser um processo. E todos estamos sempre nesse processo. A gente precisa fazer com consciência. Fazer sabendo por que eu tô fazendo, até que vire rotina e eu consiga, né? Vire um hábito e eu consigo tornar-se realmente uma alma generosa, que dá a toda e qualquer pessoa. Seja o tempo, seja o toque, seja um ouvido, seja uma palavra, seja um sorriso, seja um abraço. Decida não reter coisa alguma. Provérbios 3:27 nos exorta. Não te furtes a fazer o bem a quem dê direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Quais são algumas das boas coisas no poder de nossa mão? Elogio, encorajamento, agradecimento, uma saudação, bondade, boas ações e uma nota de apreciação são algumas das coisas boas que costumamos reter. E você e eu escolhemos compartilhar ou não essas bênçãos. Muitas vezes, né, principalmente nós mulheres, que a gente tem mais disso, às vezes a gente olha pra uma mulher e vê como ela tá linda, como ela tá bonita, como ela tá com uma luz, como ela tá... E a gente guarda, né? Ah, mas eu nem conheço, o que ela vai achar? E é sobre isso, é não reter coisa alguma. Às vezes, e já aconteceu isso comigo, de pessoas que eu não conhecia, ou que eu não tinha contato, de naquele dia eu não tá me sentindo bem, tá me sentindo meio cabisbaixa, meio por que saí de casa hoje, e a pessoa vir e me dizer, nossa, como tu tem uma luz. Esses dias até aconteceu com umas senhoras que eu tava meio, né, ai, será que faço as lives, será que não faço? Porque é um tempo que eu tenho que, além de estar aqui, essa meia hora, tem uma preparação por trás, tem uma preparação espiritual por trás, tem todo um momento, né, que antecede esse momento aqui. E 3 senhoras vieram me abraçar, que eu nem sei o nome delas.
E elas me disseram, não para nunca. Não foi só especificamente da live, não falaram as lives, né? Não para nunca. Tu é a nossa esperança. Todos os dias a gente te assiste, te ouve e isso dá um gás para começar o nosso dia. Eu enchi meus olhos de lágrima, porque por muitas vezes, egoísmo da gente, eu pensei, será? Ai, será? Dá tanto trabalho alimentar Insta, dá tanto trabalho essa vida, né, da internet, porque a gente precisa ter cuidado com o que a gente posta, a gente é inspiração e muitas vezes a gente não se dá nem conta da inspiração, do tamanho de inspiração que a gente é. E quando essas 3 senhoras me falaram, depois o Vini veio e disse o que aquelas senhoras estavam te falando, que elas se emocionaram e tu se emocionou. E aí eu contei pra ele, né, que elas falaram que eu era a motivação diária da vida delas, que elas me assistiam, que elas viam as meninas, que elas me ouviam e que eu não podia parar com tudo isso. E muitas vezes a gente se acha tão pequeno, né, se acha um grãozinho de areia que, tipo, se eu não vier quarta-feira passada, né, no caso, ninguém vai sentir minha falta. E foram várias pessoas que me mandaram WhatsApp e direct, perguntando, Nath, tá tudo bem? Eu tava te esperando. E naquele momento, foi o que eu falei aqui pra vocês no direct, naquele momento eu vi que eu não posso sempre pensar só em mim. Posso sim, e foi o que eu fiz, com consciência. Eu disse, ok, eu podia na correria abrir aqui, né, o Insta, tinha 15 minutos, acordei 15 para 7 e vim fazer a live. Mas eu decidi que eu não ia fazer. Mas depois veio isso, essas pessoas me perguntando se estava tudo bem, que estavam me esperando. Então, o quanto que o meu abrir de boca e o seu abrir de boca transforma vidas que a gente nem imagina. Porque muitas pessoas não falam. Mas que sejamos nós, as mulheres que estamos aqui, recebendo essa palavra, a começar a transbordar na vida das pessoas. A falar o quanto é bom, o quanto a mensagem daquela pessoa, o quanto a presença, o sorriso, o olhar daquela pessoa mudou o teu dia. O quanto aquela pessoa tá linda, o quanto aquela pessoa tá bela, o quanto aquela pessoa mudou e evoluiu. Vamos parar de reter o que a gente vê de belo no outro. Porque isso traz a beleza do mundo. É isso mesmo, cada ação gera impacto, é isso, Sami. É cada coisinha, né? Muitas vezes eu digo, tenha um bom dia. E a pessoa recebe aquele bom dia como um bom dia. Nossa, eu transformei a vida daquela pessoa. E muitas vezes eu não tenho noção. Então vamos começar a não reter coisa alguma. Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso não pare. É isso. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar e transbordar o que tem dentro do coração, né? Você sabe dessa frase que o coração fala, a boca, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Aprenda a olhar ao redor. Muitas vezes a gente se fecha, né? Vai para um lugar e a gente se fecha. E as meninas que participaram do meu evento, até numa reunião essa semana eu comentei sobre isso. As meninas que participaram do meu evento presencial em agosto, mãe, essa não é a sua identidade, eu fiz um mesh, né? A primeira coisa que eu fiz, eu disse, eu preciso de vulnerabilidade. Vocês viram o vídeo aqui. Preciso de vulnerabilidade. E agora nós vamos trocar de lugar, né? Misturei todo mundo. Por quê? Aprenda a olhar ao redor. Muitas vezes a gente vai com uma pessoa que a gente conhece, né? Para algum lugar. É cômodo, é do ser humano. A gente vai para algum lugar com uma pessoa que a gente conhece e a gente passa a noite inteira ao lado daquela pessoa, a gente não se permite conhecer novas pessoas, a gente não se permite a olhar para a necessidade de novas pessoas. Então, aprenda a olhar ao redor, desenvolva olhos generosos. Quem eu vou ajudar hoje? E com esse intuito, né? Vou procurar alguém para ajudar hoje, vou procurar alguém que esteja precisando de um abraço. Não preciso ser invasiva e chegar lá, tá tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? É ter sensibilidade, né? Não ser uma pessoa indiscreta, mas daqui um pouco, posso te dar um abraço? Sentir, né? Estar com os olhos atentos e sentir que aquela pessoa precisa de um abraço. Ou de um elogio, ou de, se precisar, eu tô aqui. Então, desenvolva os olhos generosos. Seja objetiva, né? Quando você enxergar, quando você ver, quando você sentir, vai lá e fale para essa pessoa. Vá para dar. Esteja
totalmente lá. Isso aqui me pegou muito, porque principalmente nós mães, e isso é uma fala que muitas pessoas vêm e me questionam, tipo num evento, vai sair de casa, vai viajar, né? As pessoas perguntam, como é que estão tuas filhas? Já ligou? Gente, isso para muitas pessoas pode parecer, nossa, que mãe mais desligada. Essa mãe não tá nem aí. Mas se eu fui para um lugar, eu estou lá, neste lugar. As minhas filhas ficaram, ó, minha sogra entrando agora, minha sogra amada, ficaram muito bem cuidadas, porque tem uma rede de apoio, tem um marido. Eu não vou para algum lugar se eu estou preocupada. Primeira coisa, eu nem vou, né? Se eu tiver que ir pro lugar e ficar tendo que controlar o celular, primeiro que eu não estou nem na minha casa, ou aonde eu estou preocupada, e nem no lugar. Então, esteja totalmente lá. Decidiu fazer algo? Se entregue. Organize as coisas para que você possa estar lá. Ai, Nath, poxa, é fácil dizer isso com um marido desse, com uma sogra dessa, com uma rede de apoio. Monte a sua. Cada um tem a rede de apoio que merece. Cada um tem um marido que merece. Ai, Nath, como você é dura. Eu tenho um marido que eu mereço. Então, a gente precisa buscar e construir essas relações. Então, quando você for para algum lugar, esteja totalmente lá. Viva integralmente. Esteja lá e viva cada segundo. E esteja sempre com esse olhar, né? Não esquecendo do olhar generoso. Quem eu vou ajudar hoje? O que eu posso fazer para que o mundo seja melhor hoje? Que vida que eu posso ajudar para que o mundo seja melhor hoje? Divida e conquiste. E aqui fala muito isso. Que ela fala sobre não ir com uma amiga, né? E ficar a noite inteira com ela. E não digo só em culto, em eventos da igreja. Em tudo. Porque Deus nos dá a oportunidade da gente pregar, falar sobre Ele, falar sobre amor. Porque falar sobre amor é falar sobre Deus em todos os momentos. Quando a gente vai para algum lugar, para um curso, e a gente se apega, e é natural do ser humano, né? Desde o primeiro dia com uma pessoa e a gente almoça todo dia com aquela pessoa, a gente tá podando as oportunidades de conhecer novas pessoas e transbordar e ser inundada por outras pessoas. Desenvolva sua vida de oração, né? Esse é o último ponto aqui. E eu vou ler a história de um cara aqui sobre como ele desenvolveu a sua vida de oração, que eu achei muito interessante e acredito que vai inspirar muitas de nós aqui. Eu vi que havia uma parte de mim que não queria orar e outra que queria. A parte que não queria eram as emoções e a parte que queria era o intelecto e o desejo. Assim, eu disse ao meu desejo: Desejo, você está pronto para a oração? E o desejo disse: aqui estou, estou pronto. Então eu disse: venha, desejo, vamos lá. Assim, o desejo e eu fomos orar. Mas no minuto em que começamos a sair para orar, todas as minhas emoções começaram a falar. Nós não queremos ir, nós não queremos ir, nós não queremos ir. E eu disse ao desejo: Desejo, você pode com isso? E ele respondeu: sim, se você puder. Assim, o desejo e eu arrastamos para fora aquelas emoções miseráveis e fomos orar. E ficamos 1 hora em oração. Se você me perguntasse depois se eu tive um tempo agradável, acha que eu poderia ter dito que sim? Um tempo agradável? Não. Foi uma luta o tempo todo. O que eu teria feito sem a companhia do desejo? Não sei. No meio das intercessões mais sérias, de repente, encontrei uma de minhas principais emoções saindo para o campo de golfe para jogar. E tive de correr para o campo e dizer: volte. Foi cansativo, mas fizemos isso. Veio a manhã seguinte. Olhei para meu relógio e estava na hora. E eu disse ao desejo: venha, desejo, está na hora de orar. Então, e todas as emoções começaram a puxar para o outro lado. E eu disse: Desejo, você pode com isso? E ele respondeu: sim, na verdade acho que estou mais forte depois da luta de ontem de manhã. Então, o desejo e eu fomos novamente. A mesma coisa aconteceu. Rebeldes e tumultuosas emoções que não cooperavam. Se você tivesse me perguntado: você teve um tempo agradável? Eu teria lhe contar com lágrimas. Não. Os céus estavam como bronze. Foi difícil de me concentrar.
Tive um tempo terrível com as emoções. Foi assim por aproximadamente 2 semanas e meia, mas o desejo e eu aguentamos. Então, uma manhã durante a 3ª semana, olhei para o meu relógio e disse: Desejo, está na hora da oração. Você está pronto? E ele respondeu: Sim, estou pronto. E enquanto estávamos indo, ouvi uma de minhas emoções principais dizer às outras: Vamos, companheiras. Os nossos esforços são inúteis. Eles persistirão, não importa o que façamos. De repente, um dia, semanas depois, enquanto o desejo e eu estávamos nos apresentando ao trono da glória de Deus, uma das emoções principais gritou: Aleluia! E todas as outras emoções de repente gritaram: Amém! Pela primeira vez, tudo em mim estava envolvido no exercício da oração. Orar não é fácil. Definitivamente é uma disciplina, mas também um ministério que flui de um coração abastecido. 3 decisões podem ajudá-la a se colocar perante de Deus, para que Ele possa encher seu coração de cuidado com os outros. Uau, né? 3 ações para tomar essa decisão, né? Pegar, vamos lá, decisão, e virar o jogo e trazer a emoção também, porque a gente sabe que a emoção nos mantém firmes, né? Então, 3 ações para tornar isso como um hábito. Defina um tempo, decida qual é a hora do dia, todos os dias, pelo menos uma vez. Né? Esses dias eu vi uma pregação que disse: que tal orar 3 vezes por dia? Se você se alimenta 3 vezes por dia, você já consegue, né? Ore todas as vezes que você vai se alimentar para criar um hábito. A gente precisa trazer a oração junto com um hábito que já é rotineiro, pra gente não esquecer, assim como tomar um remédio, né? Assim como qualquer coisa que a gente precisa. Realmente precisa, e a oração é uma delas. Então, defina um tempo, defina um lugar e defina um plano. Esse plano aqui é muito importante. Esse plano aqui faz com que a gente consiga, porque muitas pessoas me perguntam: Nath, mas eu não sei orar. Eu não sei como que eu oro. Eu tenho que orar orações prontas? Não. Tem oração pronta, né? Dentro da Bíblia tem a oração do Pai Nosso. Mas a oração mais forte que tem é quando a gente conversa com um amigo, com Deus. Então, defina um plano. Use um caderno. Olha só que precioso isso aqui. Use um caderno para ajudá-la a organizar seu ministério de oração. Em meu caderno, primeiro, eu alisto todas as pessoas por quem eu quero orar. Então, decido com que frequência quero orar por elas individualmente. Por algumas, eu oro diariamente, incluindo meus inimigos. Mas, pela maioria delas, oro uma vez por semana. Finalmente, determino um dia específico para cada categoria. Tenho também uma página para pedidos especiais e outra para os membros agregados da família. Crie quantas páginas e categorias precisar a fim de orar pelas pessoas que Deus colocou em sua vida para que se preocupe com elas. Definindo um tempo, fixando um lugar e determinando um plano, nada e nem ninguém será esquecido. Tudo e todos serão abrangidos quando você orar. Esses passos práticos nos permitem cumprir a vontade de Deus para que estejamos orando em todo o tempo, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, organização, né? Não tem que saber de cabeça. Peguem um caderno, eu tenho esse caderno e é muito poderoso, e escrevam. Por quem eu vou orar, né? Todas as semanas, todos os dias. O que eu vou pedir todos os dias? Orar por quem todos os dias? Agradecer por quem todos os dias? Quem que vai ser uma vez por mês, uma vez por semana? E vai escrevendo, porque a escrita traz muito mais forte essa consciência e organização. E para terminar, peça a Deus que lhe dê um grande desejo de servir a Ele e aos outros. Peça sabedoria para escolher onde e como ministrar. E certifique-se de sempre ter um tempo para encher seu próprio coração, de forma que você tenha alguma coisa a dar aos outros. Finalmente, peça a Deus para lhe dar força para o seu trabalho e uma visão maior do valor eterno de servi-lo e servir ao seu povo.
servir ao próximo, né? Então, nada mais é do que o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Então, sirvam-se, amem-se, tenham essa comunhão com Deus, amem-se em primeiro lugar, para depois poder amar ao próximo. Beijos, fiquem com Deus!